Um grito rasga o ar estridente quase animal. No convés reluzente do Atlântico Dourado, o milionário João Álvares segura firme no corrimão dourado, os olhos arregalados, fitando algo lá embaixo. O mar parece ter engolido o mundo, e ele pela primeira vez não sabe se volta vivo para casa. João sempre se orgulhou de olhar do alto. Dos deques superiores de seus navios luxuosos, via as águas verdes da Baía de Camamu, cintilando como esmeraldas líquidas, minhas esmeraldas costumava dizer, brindando com champanhe francês. O homem que começou vendendo passeios de jangada, agora comandava uma frota de iates gigantescos, fretados por estrangeiros, sedentos por festas e selfies em cenários tropicais. Naquela manhã, o cais de Barra Grande fervilhava. Caminhões descarregavam caixas com lagostas vivas, tonéis de cachaça artesanal, arranjos florais. Funcionários corriam com walkie-talkies presos ao peito, suando sob o sol gordo da baía. Do outro lado do pier, pequenos barcos de pesca balançavam preguiçosos. Homens queimados do sal remendavam redes, crianças brincavam de lançar pedrinhas. João não olhou para eles. Há meses pressionava a cooperativa local a vender suas licenças, queria expandir a marina, erguer píeres flutuantes para acomodar ainda mais iates estrangeiros. Diziam que aquilo ameaçaria o Recife de corais, mas ele só via cifrões. O progresso precisava de espaço. Poxa, chefe, o pessoal tá ficando sem ter onde jogar a rede, arriscou Davi, seu gerente, ajeitando o boné. João virou o rosto devagar, sorriu curto, olhos frios. Então que mudem de profissão. O mar é grande, Davi. E saiu caminhando, o sapato italiano fazendo toque, toque, toque sobre as tábuas quentes do cais. Seus seguranças vinham logo atrás. No salão principal do Atlântico Dourado, decoradores trabalhavam em ritmo frenético. Arranjos de bromélias e helicônias se alinhavam sobre mesas espelhadas. Luzes âmbar filtravam o ambiente, criando sombras quentes nos rostos bronzeados das recepcionistas. João percorreu o espaço, passando a mão pelos ombros de uma jovem estagiária que arrumava guardanapos. Ela estremeceu, fingiu um sorriso. Ele não notou. Tinha olhos apenas para o brilho, o da prataria, o dos cristais, o de si mesmo refletido nos espelhos. No deck externo, garçons testavam bandejas com espumante, e o DJ ajustava o volume do forró eletrônico que logo abafaria o canto distante de gaivotas. Ali, João sentia-se um rei. Controlava a maré de turistas, o fluxo de dólares, a respiração daquela cidadezinha dependente do seu dinheiro. Quando começara a anoitecer, quero tochas acesas em volta do deck. Que pareça um templo, entende? Disse para o decorador espanhol. Claro, senhor. Faremos parecer o Olimpo se quiser. João riu alto, ergueu o braço num gesto teatral, as ondas batendo lá embaixo, num ritmo quase solene. Porém, ao longe, o céu parecia franzir a testa. Nuvens se acumulavam, grossas, azul-acinzentadas, cobrindo o sol em camadas lentas. Um cheiro diferente subiu do mar, não o sal puro e limpo, mas algo denso, elétrico, que fazia os pelos do braço arrepiarem. Pescadores no vilarejo começaram a guardar redes às pressas, apontando para o horizonte. Davi, com o boné já empapado, aproximou-se cauteloso. João, o pessoal do porto disse que vem temporal. Talvez fosse bom adiar a saída. Tá maluco? Tenho 40 convidados chegando de helicóptero. Se eu cancelar, vão rir da minha cara em São Paulo. Avisa para preparar tudo igual. Um músculo pulsou no pescoço do gerente. Ele abriu a boca, fechou, engoliu em seco. Tá certo, chefe. Quando os primeiros trovões rebombaram, já era fim de tarde. João brindava com investidores alemães no convés superior, contando piadas sobre baianas com vestidos rendados e turistas gringos deslumbrados. Gargalhava tão alto que não percebeu o ranger sutil do casco, a mudança no ritmo das ondas. Mas o mar subia. O mar sempre sobe, sussurraria mais tarde um velho pescador. É só a gente que esquece. Então veio o estalo.
Um estalo seco metálico como o rompimento de um cabo de ancoragem. A taça escorregou da mão de João, o espumante espirrou no paletó claro. O navio deu um solavanco. Alemães se agarraram aos corrimãos gritando algo que soou como orações tortas. Davi, que diabos? Não houve resposta. O vento rugia agora em espasmos batendo portas derrubando lanternas. Lá embaixo, pequenos barcos dos pescadores lutavam para voltar ao porto, velas rasgadas, tremulavam como panos de fantasmas. João não admitiria para ninguém, mas sentiu as pernas bambearem. Segurou-se no corrimão com força, o metal gelado quase doendo nos dedos. Uma memória atravessou-lhe o peito, o rosto de sua mãe, lá em Ilhéus, segurando-o ainda menino na beira do mar, dizendo: "Nunca brinque com o oceano, Joãozinho. Ele é bonito, mas não gosta de arrogância." Ele sacudiu a cabeça irritado. Velhas tolices de pescadores pobres. "Todo mundo para dentro, fecha essas portas", gritou. Mas o vento parecia zombar dele, rodopiando pelo deck, chicoteando guardanapos, levando taças para se estilhaçarem longe. Raios riscavam o céu tão perto que iluminavam os olhos arregalados dos convidados, e João, mesmo tentando, não conseguiu fingir normalidade. O navio começou a balançar de um jeito estranho. Não o embalo gentil de sempre, mas golpes bruscos e regulares, como se algo lá embaixo quisesse virá-lo de cabeça para baixo. Naquele instante, um cheiro forte de maresia quase podre subiu das profundezas. João engoliu em seco, o estômago revirando. Estava tão ocupado tentando parecer no controle que não viu lá longe 3 pequenas canoas avançando contra a tormenta, remando como se a própria vida dependesse disso. Mas logo veria. Logo, o orgulho começaria a ruir. O Atlântico Dourado não foi feito para tempestades repentinas. Seu casco largo e estável balançava preguiçoso em mar calmo. Mas agora as ondas batiam de lado, arrancando rangidos dolorosos das juntas metálicas. Cada estalo fazia João se encolher tão rápido que nem percebia. Dentro do salão, taças quebradas espalhavam-se pelo chão. Convidados gritavam uns com os outros em línguas diferentes, empurrando-se para longe das janelas. O DJ segurava o laptop contra o peito como um amuleto inútil. Davi tentava organizar os garçons para fechar as cortinas pesadas que voavam como bandeiras de guerra. De repente a luz piscou. 1, 2, 3 vezes. Então sumiu. O escuro tomou o salão. Alguém começou a soluçar alto. Outro tropeçou e caiu, o baque abafado como um corpo largado num colchão. O cheiro do medo subiu, suor ácido, perfumes caros misturados ao odor úmido do carpete que começava a encharcar com a água invadindo pelas frestas. João não ficou para ver. Subiu as escadas correndo, quase tropeçando na barra da calça. O ar lá fora o atingiu como um tapa-frio salgado vivo. O vento puxava seus cabelos para trás, enfiava dedos gelados pelas mangas do paletó. De onde estava via o mar engolindo o horizonte. Ondas erguiam-se em muralhas cinzentas, despencavam logo adiante lançando plumas brancas para o alto. Um trovão estourou tão perto que o convés tremeu. E João arregalou os olhos, o coração batendo forte demais. Caramba! Caramba! Quis mandar desligar tudo, recolher âncoras, tentar fugir para águas rasas. Mas era tarde. O mar decidira ensinar-lhe humildade e fazia isso sem dizer uma palavra. Então aconteceu. Uma onda maior que todas as anteriores ergueu-se bem diante do Atlântico Dourado, tão alta que por um segundo pareceu que o mundo acabaria ali. João soltou um som, um meio gemido, meio reza, e agarrou-se ao corrimão. Quando a água caiu, caiu com ódio, batendo de lado no casco, inclinando o navio num ângulo impossível. Vidros estouraram. Alguém gritou lá dentro. João sentiu seus pés quase soltarem do chão. Foi quando escorregou. O chão sumiu. Por 2 segundos eternos, João flutuou no ar, braços abertos, como se quisesse abraçar o nada. O vento rasgou seu grito pela metade. Então caiu batendo o ombro com força no corrimão inferior,
rodopiando feito boneco, até parar estatelado perto da amurada. Doía. O ombro, o joelho, o peito. Tentou puxar o ar, mas só veio um chiado. Ficou ali respirando em golfadas curtas, o corpo tremendo sem controle. Quando finalmente conseguiu se erguer um pouco, viu. 3 canoas de madeira balançavam perigosamente entre as ondas. Eram ridículas, frágeis, pareciam feitas de papel molhado. Mesmo assim avançavam. Remadas firmes compassadas vencendo a espuma que cuspia para cima. Em cada canoa, 2 ou 3 crianças do vilarejo. Magros, morenos, olhos arregalados, mas sem hesitação nos braços. O primeiro menino devia ter uns 12 anos, usava uma camisa surrada do Bahia, empapada, grudando no peito. Ele apontou para o convés do navio e gritou algo que o vento carregou. João piscou sem entender. Então viu Davi ao seu lado, molhado da cabeça aos pés, gesticulando. Eles estão tentando chegar aqui para ajudar. Vão puxar cordas, trazer coletes. O quê? Criança, está doido. É perigoso demais, mas ninguém mais ouvia ordens. Lá embaixo, as crianças jogaram cordas grossas amarradas em pedaços de madeira flutuante. Funcionários do navio, muitos chorando, tremendo, começaram a puxar, amarrar, ajudar como podiam. Era uma dança caótica movida pelo medo de morrer. Num desses puxões, a canoa do menino da camisa do Bahia aproximou-se tanto que ele e João ficaram frente a frente, separados apenas por 2 metros de espuma. O garoto ergueu os olhos tão pretos que pareciam poços sem fundo. João tentou falar, mas a voz não saiu. O garoto apenas fez um sinal com a mão, algo que lembrava uma bênção. Então empurrou um pequeno embrulho enrolado num pano azul para cima, passando-o para Davi. É para ele, gritou apontando para João. O que é isso? Perguntou João, a voz saindo num fio. Davi desembrulhou rápido. Dentro havia uma corrente fina de prata escurecida, segurando um pingente redondo amassado quase sem desenho. Ele disse que é um patuá, coisa do avô dele, para proteger o senhor. Mas... pediu uma coisa. João apertou os olhos confuso, o vento chicoteando seu rosto. O quê? Para não destruir o Recife. Deixa o mar em paz, ele falou. Por um segundo longo demais, João ficou parado. O navio ainda balançava, mas ele não sentia. Só via o pingente escuro manchado de sal pendendo da mão trêmula de Davi. Memórias tão rápidas que pareciam relâmpagos vieram. O cheiro de moqueca na casa da mãe. O gosto de água de coco no aniversário de 8 anos. A voz rouca do pai avisando para sempre respeitar o mar. As mãos de João se fecharam em punhos, abriram de novo. Então pegaram o patuá. Ele o colocou no pescoço com movimentos mecânicos, como quem veste um colar amaldiçoado. O metal estava frio contra a pele. Na mesma hora, uma nova onda bateu no casco, mas foi diferente. Em vez do navio tombar, pareceu apenas balançar como um berço. João soltou o ar num soluço. Pela primeira vez em décadas, teve vontade de chorar. As canoas começaram a se afastar, voltando para o vilarejo. João olhou para o menino do Bahia, que fez de novo aquele sinal, quase um vá com Deus. O milionário ergueu a mão sem saber o que estava fazendo. O garoto sorriu, um sorriso pequeno, quase triste, e remou para longe. Ali no convés molhado, cercado de turistas ricos, se abraçando e soluçando, João sentiu-se minúsculo. O mar ao redor parecia respirar calmo outra vez, como se tivesse apenas querido mostrar quem mandava. Ele segurou o pingente no peito e fechou os olhos. 2 dias depois, o Atlântico Dourado atracou de volta em Barra Grande. O casco exibia riscos, fundos pedaços de tinta descascados como pele queimada. Funcionários carregavam caixas às pressas, desviando o olhar sempre que João passava. O milionário caminhava devagar, um curativo no supercílio, o paletó amarrotado. A tempestade passara, mas deixara um peso novo em seus ombros. No cais, pescadores observavam em silêncio. Alguns coçavam o queixo, outros apenas franziram a testa. Pareciam cúmplices do mar.
João quase desviou o olhar, mas não. Manteve o queixo erguido, embora a mão fosse direto ao peito, onde o patuá pendia discreto por baixo da camisa. Quando enfim pisou em terra, respirou fundo. O cheiro da Bahia voltou inteiro dendê. Maresia frutas maduras. Mas algo parecia errado. Um gosto amargo subia-lhe à boca, lembrança do sal engolido durante o quase naufrágio. No dia seguinte estava de volta ao seu escritório em Salvador. O espaço ocupava o último andar de um prédio espelhado, com vista privilegiada para o mar azul. Costumava sentir orgulho dali as paredes brancas, quadros modernos, o cheiro constante de madeira envernizada e café importado. Mas agora, o azul do oceano parecia zombar dele através da janela. Sentou-se à mesa. O assessor financeiro entrou logo atrás, suando no colarinho apertado. João, precisamos conversar. Não agora. Quero o relatório das reservas para o Réveillon. É sobre isso. Chegaram as projeções da seguradora. Se o senhor recuar do projeto da Marina, eles não têm como manter a cobertura da frota. E isso... Ele passou um lenço de papel na testa, respirando fundo. Isso significa que podemos quebrar. João ficou em silêncio. O assessor engoliu seco, continuou. A cláusula ambiental é o alicerce do contrato. Eles apostaram nas licenças já em curso. Sem a expansão, sem aquele pier para megaiates, não há lastro para o seguro. E sem seguro nenhum investidor vai manter a cota. Em 3 meses, falimos. Por alguns segundos longos, João só ouviu o tic-tac do relógio suíço na parede. Tic-tac, tic-tac. O som parecia martelar sua têmpora. Levou a mão ao peito, não sobre o coração, mas sobre o patuá frio. O assessor saiu devagar, deixando a porta semi-aberta. João olhou para a mesa à sua frente, abarrotada de papéis, contratos gráficos. Lembrou-se do pai carregando baldes de peixe pela rua de paralelepípedo em Ilhéus, o sol rachando o couro do pescoço. Jurara que jamais seria pobre, jamais dependeria da maré ou do humor de compradores. Agora, ironicamente, o mar voltava para cobri-lo não com água, mas com dívidas. Fechou os olhos. Cheiro de peixe fresco. Voz da mãe cantando baixo ao descamar robalos. Um aperto subiu-lhe pela garganta. Ele pigarreou, espantando memórias. Quando se levantou para pegar café, a corrente do patuá prendeu-se num puxador da mesa. O toque do metal foi quase um choque elétrico. João soltou um palavrão, puxou com força. O pingente balançou, bateu contra seu peito nu, por dentro da camisa. O frio do metal parecia se espalhar pela pele. Ele ficou ali parado, respirando rápido o café esquecido. Então, numa decisão quase automática, pegou o celular e ligou para o gerente da seguradora. Olha, vamos seguir com o plano original, sim. Pode preparar a papelada da expansão. A voz do gerente soou aliviada do outro lado, prometendo mandar tudo por e-mail em poucas horas. João desligou. Ficou olhando o telefone na mão, pesado como chumbo. Saiu para o estacionamento subterrâneo, o carro importado esperando com o motor ligado. O motorista abriu a porta, João entrou e fechou com força. O couro macio rangia sob seu peso. Mandou seguir para casa. No caminho tentava pensar em números, planilhas, projeções, mas a cabeça teimava em voltar para o menino da camisa do Bahia, para o olhar negro como noite sem lua. Deixa o mar em paz, ele dissera. João apertou os olhos, um músculo saltando no maxilar. Foi então que aconteceu. Ou melhor, quase aconteceu. Num cruzamento do corredor da Vitória, o carro preto avançou num sinal amarelo. Um caminhão carregado de tijolos disparou de um beco, buzinando desesperado. João teve tempo só de arregalar os olhos. Tudo ficou lento, o barulho dos pneus cantando, o rangido metálico do freio, a massa vermelha do caminhão vindo em sua direção como uma parede viva. Então sentiu um puxão no pescoço. O patuá. A corrente apertou com força, a ponto de doer. João puxou instintivamente a cabeça para trás. Nesse movimento, o motorista freou bruscamente
e o caminhão passou zunindo a centímetros do para-choque. O ar foi cortado por um cheiro forte de diesel e borracha queimada. João ficou ali ofegante, o peito subindo e descendo rápido. Levou a mão ao pescoço, o patuá estava gelado, quase cravado na pele. Chegaram em casa. João subiu para o quarto, tirou o paletó com movimentos mecânicos. Sentou-se na beira da cama, olhando fixo para a cidade lá embaixo. Lá longe, o mar piscava tranquilo demais, quase zombeteiro. Passou os dedos pelo pingente, sentindo os sulcos do metal. O que acontecera ali? Uma coincidência, um truque da mente cansada. Fechou os olhos. Viu o sorriso triste do menino. Ouviu o mar rugindo, a canoa dançando entre ondas assassinas. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Talvez fosse hora de quebrar a promessa aos investidores. Talvez o preço do Recife fosse alto demais. Naquela madrugada, João acordou com o corpo banhado em suor frio. O ventilador girava lento no teto, lançando sombras que pareciam garras pelas paredes do quarto. Ele se sentou na cama ofegante, o peito arfando. O sonho ainda pairava vívido como filme projetado atrás dos olhos, estava no convés do Atlântico Dourado. Mas o mar estava seco. No lugar da água, um campo vasto de corais mortos se estendia até o horizonte, brancos quebradiços, soltando um pó que subia em nuvens cinzentas. Então, ouviu o som de crianças chorando. Virou-se e o menino da camisa do Bahia estava ali segurando uma concha rachada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que, moço? Porque João tentou responder, mas não tinha voz. Quando olhou para baixo, viu que seus pés afundavam nos corais, esmagando-os. Um rangido ecoou, depois um estalo. Ele afundou, até acordar com um sobressalto. Na varanda, o sol ainda lutava para nascer. O céu era um degradê pálido, os primeiros barcos de pesca já cortavam o mar. O mar. João ficou ali parado, abraçando o próprio corpo, o patuá frio, encostado no peito nu. Passou longos minutos olhando para a linha do horizonte sem pensar em nada ou tentando não pensar. Quando Davi chegou, o encontrou assim. O gerente pigarreou. Desculpa aparecer tão cedo, chefe, mas o pessoal da seguradora mandou uma minuta atualizada. Querem que o senhor assine ainda hoje para garantir a renovação. João virou o rosto devagar, os olhos fundos como se não dormisse havia semanas. E se eu não assinar, Davi, aí? A gente quebra. É questão de meses. Todo mundo perde o emprego. E a cidade bom vai sangrar também, sem os turistas, sem o seu dinheiro. Davi tentou sorrir, mas saiu torto. Ele coçou a cabeça, tirou o boné, apertou entre as mãos. Mas olha, chefe, a vida é doida, né? Meu avô dizia, o mar é quem manda, não a gente. Vai ver, é só superstição besta minha, mas desde que o senhor pegou esse patuá, sei lá, tenho sentido que as coisas vão mudar. João ergueu uma sobrancelha. Pro bem ou pro mal, isso só o mar sabe. João passou o resto da manhã sozinho no escritório. Releu contratos, relatórios, e-mails ameaçadores de investidores internacionais. A caneta repousava sobre o documento da seguradora, esperando apenas sua assinatura. Mas cada vez que tentava pegá-la, via o rosto do menino. O sorriso pequeno, triste. O mar morto do seu sonho. E aquele quase acidente no cruzamento, o puxão do patuá no exato segundo. Num rompante, empurrou a cadeira para trás, levantou-se tão rápido que derrubou o copo de água na mesa. A água escorreu molhando papéis, mas ele não ligou. Saiu da sala, pegou o celular e discou. Davi, cancela tudo. Liga para a seguradora, para os engenheiros, para o pessoal da Marina. Diz que a expansão está suspensa por tempo indeterminado. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro que pareceu quase um soluço. Tem certeza, chefe? João apertou o pingente contra o peito tão forte que doeu. Tenho. No fim do dia a cidade parecia saber. Boatos corriam rápido por Barra Grande. O milionário ia desistir da Marina, o projeto não sairia mais.
Alguns comerciantes ficaram furiosos. Tinham investido em reformas, comprado móveis novos, sonhado com hóspedes endinheirados. Outros, especialmente os pescadores mais velhos, apenas balançaram a cabeça murmurando coisas para si mesmos. À noite, João caminhou pelo cais quase deserto. O cheiro de peixe e sal o envolveu como um cobertor pesado. Passou por crianças jogando pedrinhas na água. Uma delas, uma menina de tranças, sorriu para ele sem reconhecer quem era. João tentou sorrir de volta, mas saiu só um esgar cansado. Quando voltava para casa, encontrou na porta do condomínio um grupo de homens engravatados. Eram sócios minoritários investidores de Brasília e São Paulo. Tinham voado às pressas assim que souberam da notícia. João, precisamos conversar. Não pode fazer uma coisa dessas. Isso é suicídio financeiro. Vocês sabiam dos riscos ambientais desde o começo. Eu é que fui cego. Isso é conversa de pescador. Estamos falando de cifras internacionais, de contratos blindados, de lucros que mudam gerações. Não vai desistir por causa de superstições de caboclos. Um deles, um homem gordo, rosto vermelho de sol e raiva, apontou o dedo no peito de João. Se você não voltar atrás, a gente entra na justiça. Tira sua gestão. Acaba com o seu nome. João sentiu o sangue gelar. Mas então o patuá roçou sua pele como um lembrete. Respirou fundo, tirou o dedo do homem com calma. Façam o que quiserem. E entrou. O silêncio que ficou atrás foi quase reconfortante. Deitado na cama horas depois, João não conseguia dormir. Virava de lado, depois de barriga para cima, sentindo o colchão afundar sob o peso do corpo e do mundo. O pingente repousava frio no peito, irradiando pequenas ondas que pareciam acalmar seu coração disparado. Em algum ponto da madrugada, fechou os olhos e ouviu o som do mar. Mas não era o rugido ameaçador da tempestade. Era um mar calmo respirando, como se dissesse: ainda estou aqui. E João chorou. Silenciosamente, sem soluços, só as lágrimas quentes escorrendo para os cabelos. Na semana seguinte, João acordou antes do sol. Foi até a sacada do apartamento, o vento úmido trazendo o cheiro de mar misturado a jasmim dos jardins lá embaixo. O pingente frio no peito parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Respirou fundo. Então ligou para Davi, que atendeu com a voz rouca de quem mal dormira. Chefe, o que houve? Quero reunir o pessoal daqui a 2 horas. No galpão velho do estaleiro. Só nós. Sem investidores. Davi hesitou. Certo, mas o senhor vai mesmo manter a decisão. Sabe que vai sobrar processo, que vão querer destruir o senhor. Eu sei. E desligou sem esperar resposta. Ficou alguns segundos segurando o celular, sentindo o peso do aparelho e o peso da decisão se confundirem. O galpão cheirava a óleo queimado e madeira úmida. Um lugar que costumava armazenar velhas canoas e redes furadas agora abrigava seus gerentes supervisores e alguns pescadores convidados por Davi. João entrou com passos firmes. O som do seu sapato ecoou no espaço cavernoso e todos se viraram ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado. Havia expectativa, mas também medo. Ele subiu num caixote vazio e pigarreou. Eu sei que todo mundo aqui espera que eu volte atrás, que assine o contrato, ergamos o pier, venham mais iates. Sei que muitos de vocês têm família, contas para pagar. E sei que tô destruindo sonhos de gente honesta. Fez uma pausa. O silêncio pareceu se esticar pesado, só quebrado por um ping que ecoou do celular de alguém. Mas cansei de empurrar isso para frente. Se a gente continuar, vai acabar com o Recife. Vocês viram a última medição, sabem o quanto a água já tá turva. Não vou ser o homem que destruiu o mar que me deu tudo. Alguns trocaram olhares surpresos. Outros abaixaram a cabeça. Um pescador velho, barba grisalha e mãos retorcidas de artrose, passou o braço ao redor do neto e sorriu pequeno. Então, o que o senhor propõe, patrão? Perguntou Davi cauteloso. João inspirou fundo.
Vamos converter parte da frota em turismo sustentável. Passeios para observar golfinhos e snorkeling controlado nos pontos onde o Recife ainda respira. Quero biólogos marinhos a bordo, guias locais. Vamos treinar vocês para isso. E mais, vou abrir um fundo para financiar pequenas embarcações de pesca artesanal com selo ecológico. Quem topar entrar recebe apoio para reformar barco, comprar rede seletiva, vender peixe direto em feiras especiais. Um murmúrio percorreu o galpão. Parecia incredulidade, quase deboche. Mas no meio disso, o pescador velho ergueu o braço, a voz rouca. E se der certo, seu João? O senhor acha mesmo que pode salvar o mar e ainda pôr comida na nossa mesa? João olhou para ele, depois para o neto, um garoto magro com um boné azul grande demais para a cabeça. Deu um meio sorriso. Acho que... pelo menos vale tentar. Melhor que enterrar todos juntos, não acha? Quando saíram do galpão, o sol já estava alto, batendo forte nas costas. O cheiro de sal era quase doce naquela hora. João caminhou devagar até o fim do cais, onde pequenas embarcações balançavam preguiçosas. Passou a mão no corrimão úmido, respirando fundo. Davi veio atrás, ajeitando o boné. Sabe, chefe, meu pai morreu nesse mar. Pegou um arrastão emprestado para pagar dívida, veio uma virada, nunca mais voltou. Eu jurei que ia fazer de tudo para não virar pescador. Mas... talvez eu tenha julgado errado. João o encarou à luz, refletindo nos olhos úmidos do gerente. Você fez o que precisava para viver, mas agora, quem sabe dá para fazer diferente. Eles ficaram ali parados em silêncio. O mar respirava ao redor deles. Naquela noite, João voltou para casa exausto. Sentou-se na varanda, abriu uma garrafa de cachaça artesanal e tomou um gole forte. O líquido queimou a garganta, o peito, os pensamentos. Então, chorou. Chorou de verdade, sem vergonha, sem se segurar. O corpo sacudia em soluços mudos, as mãos apertavam o patuá tão forte que depois ficou marcado na pele. Foi um choro longo que trouxe memórias emboladas, o pai chegando em casa com as mãos cheias de escamas, a mãe cantando ao limpar peixes, ele menino, correndo descalço pelas pedras do rio. Quando parou, sentia-se esvaziado, mas estranho, como se um nó tivesse desfeito, abrindo espaço para algo novo. Na manhã seguinte, João foi até a beira da praia. O sol recém-nascido pintava o mar de dourado e bandos de gaivotas riscavam o céu em bandos desordenados. Sentou-se na areia, sentindo a calça cara encher-se de grãos úmidos. Ali sozinho tirou o patuá do pescoço. Passou os dedos pelo metal gasto, pensou no menino da camisa do Bahia. Fechou a mão em volta do amuleto e encostou a testa sobre o punho fechado. Obrigado, sussurrou. Nem sabia bem para quem. Depois ergueu-se, guardou o pingente no bolso, sentindo o peso agradável contra a coxa. O mar fez um barulho suave à sua frente, como um sopro satisfeito. 2 semanas depois, o carteiro deixou na portaria do prédio de João um envelope grosso com selo de um escritório de advocacia de São Paulo. O porteiro olhou para baixo ao entregar, como se pedisse desculpas. João pegou o envelope, sentindo o peso quase simbólico. No elevador, abriu com dedos trêmulos. Leu o cabeçalho, o jargão jurídico saltando aos olhos, petição inicial. Pedido liminar. Responsabilidade administrativa e gestão temerária. O documento era uma bomba. Os sócios queriam afastá-lo, bloquear contas, tomar o controle total. O elevador chegou ao seu andar, mas João continuou parado ali dentro. As portas abriram, depois fecharam sozinhas. O espelho do elevador mostrou um homem pálido, os olhos fundos, o terno torto. Levou a mão ao bolso, apertou o patuá como quem aperta um talismã prestes a sumir. No dia seguinte, João convocou uma reunião urgente com seus advogados. Uma sala fria toda em vidro lá no bairro do Caminho das Árvores. Tinha cheiro de ar-condicionado e papel novo. O processo é pesado, João. Eles alegam que o senhor sabotou o negócio intencionalmente, causando prejuízos milionários
disse o advogado mais velho, folheando páginas com dedos manchados de nicotina. Mas isso não é verdade. Eu só mudei o rumo para evitar um desastre ambiental. Isso não importa para eles. Para o contrato importam só os lucros. Se o senhor perder, vão tomar propriedades, congelar ativos. Talvez até a frota restante. O outro advogado, um rapaz novo, tirou os óculos e esfregou os olhos. Sinceramente, se o senhor assinar um acordo rápido entregando parte do controle e voltando com o PIR, pode reduzir o estrago. João ficou em silêncio. O tic-tac do relógio na parede soava como um martelo batendo num prego dentro do seu crânio. O patuá pesava tanto no bolso que parecia puxá-lo para o chão. Não disse finalmente. A voz saiu baixa, mas firme. Vamos lutar, até onde der. Os advogados se entreolharam resignados. Nos dias seguintes, João descobriu o gosto amargo do abandono. Telefone que antes não parava de tocar ficou mudo. Mensagens, e-mails, convites para eventos todos evaporaram. Quando saía para caminhar na orla, percebia olhares atravessados, cochichos que morriam assim que passava. Certa tarde entrou num café que costumava frequentar. O dono, um homem baixo, de bigode bem aparado, o atendeu com uma frieza quase dolorosa. Desculpa, João, hoje não temos mesa. Ele olhou ao redor. O salão estava meio vazio. Apenas suspirou, saiu sem dizer nada. Do lado de fora respirou o ar quente, mas parecia não encontrar oxigênio suficiente. O patuá no bolso era o único que não o traía. Uma noite, já em casa, ouviu baterem à porta. Quando abriu, quase não reconheceu o homem magro do outro lado. Era Arnaldo, antigo parceiro de pescarias do pai, hoje com o rosto sulcado por rugas profundas, os olhos duros como conchas. Dona Rosa me pediu para trazer isso para o senhor. Estendeu um pequeno pacote embrulhado num pano florido. João abriu. Dentro tinha um pedaço de rede antiga com cheiro forte de sal e mofo. Ela disse que era do seu pai, que ele usava para benzer o barco antes de sair para o mar. João engoliu em seco, porque agora Arnaldo coçou o pescoço. Ela sonhou com o senhor atolado num banco de areia chamando pelo pai. Achou que isso podia ajudar. João apertou o pano contra o peito, os olhos marejando. Quando olhou de novo, Arnaldo já se afastava pela calçada devagar, como quem carrega o peso do próprio mar nas costas. Na madrugada seguinte, João teve um novo pesadelo. Estava num tribunal, mas o chão era feito de corais quebradiços. Cada passo que dava, afundava, cortava a pele. Juízes sem rosto liam contratos intermináveis com vozes que soavam como o mar revolto. O menino da camisa do Bahia surgiu segurando o patuá e disse: "Escolhe logo, moço, antes que não dê mais." Ele esticou a mão, mas o garoto recuou. Então tudo escureceu e João começou a afundar. O cheiro de sal era tão forte que queimava as narinas. Tentou gritar, mas só entrou água. Água fria, salgada, afogada de memórias. Acordou arfando, o corpo coberto de suor gelado, as mãos cravando o lençol. Levou a mão ao bolso do pijama, sentiu o patuá ali quente, como se tivesse pulsação própria. Começou a chorar baixinho, quase sem som. Só o tremor do peito denunciando. Quando amanheceu, João pegou o pedaço de rede do pai. Sentou-se no chão do quarto, cruzou as pernas como quando era menino. Colocou o patuá no meio do retalho, enrolou devagar com cuidado, sentindo cada fibra áspera contra os dedos. Fechou os olhos e murmurou sem saber exatamente para quem, se ainda tem alguma chance. Me mostra. Só me mostra o que fazer. O quarto ficou tão silencioso que ouviu o próprio coração. A brisa entrou pela janela, balançando a cortina branca, trazendo o cheiro salgado. Por um segundo teve certeza de ouvir o som distante de remos cortando a água como na noite do quase naufrágio. Abriu os olhos. Lá fora o mar brilhava calmo, mas João sabia que o perigo ainda rondava, pronto para explodir num tsunami financeiro e varrer tudo o que ele construiu. 2 dias depois, João estava na varanda do escritório improvisado em casa, olhando papéis espalhados pela mesa, quando o celular tocou.
O visor mostrava um número desconhecido. Pensou em ignorar, mas algo o fez atender. Alô, seu João Álvares. Aqui é a professora Lígia Fernandes do Instituto Federal. Trabalho num projeto de monitoramento de corais e educação ambiental aqui na costa do Dendê. João arqueou as sobrancelhas. Sim, professora. Posso ajudar em algo. Fiquei sabendo por amigos pescadores que o senhor suspendeu o projeto do pier. Queria propor uma conversa. Temos uma proposta para restaurar parte dos recifes usando estruturas artificiais, criar áreas de visitação controlada, treinar guias locais. Mas para isso precisaríamos de alguém com infraestrutura. E sei que o senhor tem barcos pessoal treinado. O coração de João deu um solavanco. Sentiu o patuá esquentar no bolso. Por um instante pareceu ouvir de novo o som de remos na água. Quando podemos nos encontrar, professora, amanhã cedo no campus em Itacaré. Levo o material todo. Estarei lá. Na manhã seguinte, João percorreu a estrada litorânea com o carro sujo de sal. Itacaré parecia brilhar num verde quase irreal. Ao chegar ao instituto, encontrou Lígia, uma mulher magra de pele morena, sardas no nariz e cabelo preso num coque apressado. Seus olhos tinham um brilho entusiasmado que João não via há muito tempo. Olha, seu João, se dermos certo, isso aqui podemos transformar a região num polo de mergulho ecológico, observação de fauna, ciência cidadã. Os próprios turistas ajudariam a financiar o monitoramento dos corais. E seus barcos seriam a base para tudo isso. Espalhou sobre a mesa mapas coloridos, fotos de estruturas submersas, gráficos, mostrando recuperação de peixes e crustáceos em áreas parecidas. Mas... E os processos? Perguntou João quase num sussurro. Eles ainda existem, mas podemos argumentar que o senhor pivotou o projeto para algo ambiental sustentável com apoio científico. Muitas cortes hoje são sensíveis a isso, e o marketing positivo pode atrair novos parceiros. João passou a mão pelo rosto, sentindo o leve coçar da barba por fazer. Então olhou para uma foto de recifes recuperados cheios de peixinhos coloridos e sorriu pequeno. Vamos tentar. Naquela tarde, a rádio comunitária de Barra Grande noticiou João Álvares anuncia parceria com o Instituto Federal para proteger corais e gerar empregos em turismo ecológico. Era só o começo, mas bastou para reacender conversas nas esquinas, nos pequenos bares, nas rodas de rede. Alguns comerciantes ainda torciam o nariz, mas pescadores começaram a aparecer na porta do galpão curiosos. Um deles, o velho Arnaldo, chegou a bater no ombro de João num gesto tímido. Talvez o senhor ainda salve o mar, e a gente junto. João segurou o ombro dele de volta, apertou com força. Quase não conseguiu falar. Naquele dia, João voltou para casa antes do pôr do sol. Comprou peixe fresco numa banca na beira da estrada. A vendedora, uma senhora miúda com lenço colorido, sorriu. Vai levar robalo patrão. Foi tirado hoje cedo no anzol. É dona, no anzol mesmo. Melhor assim. Em casa limpou o peixe com as próprias mãos como o pai fazia. O cheiro forte tomou a cozinha misturado ao de coentro e limão. Assou devagar regando com azeite. Quando sentou para comer sozinho à mesa, sentiu o gosto doce do mar, mas sem a culpa de antes. A cada garfada, lembrava do menino da camisa do Bahia. Do sinal que ele fizera com a mão, meio bênção, meio aviso. Dias depois, João foi chamado a depor no processo. A sala do fórum tinha o cheiro agridoce de madeira velha e suor nervoso. Seus ex-sócios estavam lá engravatados com olhares frios. O juiz, um homem de voz pausada, perguntou por que havia mudado repentinamente o rumo do projeto, se isso não seria irresponsabilidade. João pigarreou. A mão foi direto ao bolso, apertou o patuá. Então olhou o juiz nos olhos. Porque eu estava matando o mar, porque vi que o dinheiro não vale nada se deixarmos só areia morta para os meus filhos, para os filhos dos pescadores, para os filhos de todo mundo. E porque me perdoe a franqueza meritíssimo, eu quase morri no mar, e ele me deu uma segunda chance. Um murmúrio percorreu a sala.
O juiz ergueu as sobrancelhas, fez anotações lentas. Ao sair do fórum, João ficou parado no alto da escadaria. O sol batia forte, pintando manchas douradas nas testas suadas dos curiosos lá embaixo. Um vento trouxe o cheiro de maresia. Ele respirou fundo, o peito se expandindo como não fazia há meses. O patuá esquentou contra seus dedos. Lá embaixo viu crianças correndo descalças, chutando um coco verde como se fosse bola. Sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Talvez o mar tivesse aceitado seu pedido de desculpas. 2 meses depois, João estava de pé no deck inferior de um dos antigos barcos de turismo agora reformado. Tinha cheiro de verniz novo, cordas novas, boias coloridas penduradas. Mas o detalhe que mais o orgulhava era o tanque de água do mar cheio de ouriços e estrelas, onde biólogos mostrariam aos visitantes a vida marinha antes do mergulho. Ao redor dele, pescadores aprendiam a dar instruções sobre o uso de snorkel e flutuadores. Alguns usavam camisetas estampadas com o nome do projeto Guardas do Coral. Davi estava lá com o boné agora estampando um golfinho azul. Sorriu largo quando o viu. Pronto, chefe. Ou melhor, parceiro. O senhor tá parecendo até guia de barco. João deu uma risada sincera. O peito inflou, o patuá roçou na pele quente, quase reconfortante. Acho que finalmente virei aquilo que meu pai queria. Quando o barco saiu do cais cortando as águas claras, João foi até a proa. O vento bateu forte no rosto, trazendo o cheiro do sal da vida do invisível. Fechou os olhos, sentindo o calor do sol nas pálpebras. Obrigado, murmurou. Não sabia se falava com Deus, com o mar, ou com o menino da camisa do Bahia. Quando abriu os olhos, golfinhos acompanhavam o barco saltando, brincando. Crianças a bordo gritaram de alegria apontando. Um garotinho magro de boné azul grande demais pulava tão empolgado que quase largou o snorkel. João riu alto. O som saiu leve e limpo, como se anos tivessem sido lavados de seus ombros. Na volta, sentado num banquinho de madeira, João pegou o celular. Abriu a pasta com fotos do antigo projeto do pier, olhou por um segundo, então apertou excluir. Assistiu o ícone sumir. O coração não pesou. Pelo contrário, ficou mais leve. Davi se aproximou segurando 2 garrafinhas de água. O pessoal do instituto vai mandar relatório mensal. Disseram que se continuar assim em 6 meses, já dá para ver corais novos crescendo. Então a gente tem 6 meses para convencer o resto do mundo que vale mais proteger do que destruir, respondeu João pegando a garrafinha. Tocaram as garrafas como um brinde silencioso. Quando beberam o gosto, era só de água fria, mas pareceu mais doce do que qualquer champanhe importado. Naquela noite a vila acendeu luzes simples na praça. Não era para comemorar a chegada de turistas endinheirados, mas o início do projeto ecológico que daria trabalho a dezenas de famílias. Barracas vendiam bolo de aipim, pamonha, peixe frito. Crianças corriam com lanternas artesanais cantando modinhas. João circulava devagar, cumprimentando, recebendo abraços, ouvindo histórias que não ouvia há décadas. Uma senhora segurou sua mão com força, as unhas curtas machucando. Seu João. Meu marido tem medo do mar desde que quase morreu num naufrágio. Mas hoje ele foi com o senhor, viu? Os golfinhos voltou sorrindo. O senhor trouxe alegria de novo. João sentiu um nó subir na garganta. Apenas apertou a mão dela em silêncio. De madrugada foi caminhar na praia. A lua se erguia gorda sobre o mar escuro, refletindo trilhas prateadas que iam até o infinito. João tirou o patuá do pescoço, segurou na palma. Pensou no menino da camisa do Bahia, no pai, puxando redes na mãe cantando. Pensou no cheiro de moqueca, no gosto da água salgada, no som do casco do barco batendo nas ondas. Enterrou os pés na areia molhada, então se agachou e colocou o patuá na beira da água. A maré subiu, molhou seus joelhos, cobriu o pingente. João sorriu. Cuida da gente, tá? Ficou ali observando até que o patuá sumisse puxado por uma pequena onda.
Quando se ergueu, o mar parecia ter soltado um suspiro longo satisfeito. De manhã sentou-se num banco em frente à marina olhando os barcos. Davi veio correndo, um jornal na mão. Chefe, olha isso. Saiu na Folha. Empresário do turismo na Bahia troca expansão predatória por projeto pioneiro de conservação. Tá todo mundo comentando. Até o governador compartilhou. João pegou o jornal, leu devagar. Sentiu o peito aquecer. Não era dinheiro, não eram cifras, era algo que ficaria quando ele já não estivesse mais ali. Fechou o jornal, deu um tapinha nas costas de Davi. Agora é trabalhar para não decepcionar. Vamos mostrar para o mundo que dá para ganhar cuidando. No fim do dia voltou para casa de carro com as janelas abertas. O cheiro de sal invadia tudo, grudava no cabelo, nas roupas, no couro do banco. Mas ele não se importava. Cada respiração era como se sugasse um pouco do mar para dentro do peito. Quando entrou, foi até o quarto, tirou os sapatos e caminhou descalço até a varanda. A brisa brincava com as cortinas. O céu pegava fogo num laranja absurdo. João apoiou os braços no parapeito, fechou os olhos e escutou o som do mar. Respirou fundo e dessa vez não havia peso. Só um espaço grande e limpo, pronto para recomeçar. O que você achou dessa história? Escreve nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias assim.